É a apresentação do estudo sobre sinais e maravilhas, abordando os sinais da Bíblia e os sinais de hoje, tendo como base, inicialmente, 2 Timóteo 3. Leamos a partir do verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, os últimos dias são tempos difíceis. São Paulo diz, pois muitos temem muitas coisas, a guerra, a destruição, mas o certo é que não temem aquele que pode fazer perecer no inferno corpo e alma. O mundo materialista está cada vez mais preso naquilo que é material. São João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. A tendência do príncipe das trevas é procurar desviar o povo de Deus de sua meta prioritária, que é a razão de sua existência, glorificar a Deus, para fazê-los enveredar por outros caminhos perigosos e comprometedores. Muitas aberrações doutrinárias absurdas em nossos dias vêm como consequência de uma compreensão errada das Escrituras ou de uma tentativa de adaptá-la a meros interesses pessoais fora da vontade de Deus. Foi bem assim no começo da história da humanidade. Quando esse cenário se armou, Eva e Adão preferiram novas experiências, desprezando aquilo que Deus lhes havia dito. Seguiram a explicação e interpretação da serpente. Creio que Eva não tinha nenhuma dúvida, até que se demorou em ouvir a serpente. E é sempre assim. Notem que os sinais da Bíblia têm o seu lugar, todos têm um propósito, e esses propósitos foram atingidos. Existem dons e sinais que eram estritamente limitados a uma época, a algumas pessoas com alguns objetivos. Avaliando alguns desses dons, especialmente aqueles aos quais mais se referem erradamente hoje, entenderemos o lugar que eles tinham no tempo bíblico e veremos a diferença daquilo que hoje se fazem, alegando-se em nome de Jesus. Os sinais. Qual sua definição, de acordo com o novo dicionário da Bíblia? Um sinal significativo dado por Deus, indicando aquilo que Deus tem feito, Romanos 4:11. Aquilo que Deus está fazendo, Mateus 16:3. Ou está prestes a fazer, Mateus 24:3 e 30. Em segundo caso, é uma autenticação miraculosa de um mensageiro enviado por Deus. O poder de operar milagres ou de produzir sinais, isto é, sinais autenticadores, era esperado no mundo antigo da parte daqueles que afirmavam ser mensageiros da parte de Deus. O povo da Galileia pediu tais provas da reivindicação de Jesus, dizendo-lhe, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Mateus 12:38. Por muitas vezes, Jesus se recusou a levar a efeito o milagre para satisfazer essa reivindicação popular ou para ratificar sua reivindicação de que era filho de Deus. Uma geração má e adúltera pede-me um sinal. Mateus 12:39. Mateus 16:4. João, entretanto, percebeu que os milagres de Jesus Cristo eram atos cheios de propósito e que demonstravam o poder de Deus presente e triunfante aqui neste mundo. Descreveu-os como sinais. João 2:11. João 4:54, João 4:48, João 12:18 e 6:26. Em um terceiro caso,
A indicação da presença de Deus agindo por meio de graça ou de julgamento era feito através de milagres e sinais. Os discípulos operavam demonstrações de poder e manifestações externas, milagres, sinais e maravilhas, experimentados assim pela igreja primitiva, conforme se vê no livro de Atos, em confirmação do poder do evangelho qual eles anunciavam. Em Atos 2:43 e Atos 4:30, 2 Coríntios 12:12, se vê sendo aí uma autenticação para os mensageiros, especialmente os apóstolos. O julgamento final do mundo também será anunciado por portentos dramáticos, grandes sinais. Lucas 21:11 e 25. O pastor Ricardo Mateus, no seu comentário de Hebreus, em uma apostila, faz a divisão entre sinais, prodígios e milagres da seguinte forma: sinais, um efeito que tem significância. Prodígio, um efeito que produz efeito de admiração. Milagres, um feito produzido por poder. Estes são meios externos de confirmar a mensagem falada. Milagres e maravilhas têm como definição todo e qualquer fenômeno que altera uma lei pré-estabelecida. Milagres também é descrito como sendo literalmente obras de poder. Milagre é um fenômeno que, de tal modo, transcende os processos naturais ou se manifesta em tais circunstâncias, que só pode ser atribuído à interferência de algum poder sobrenatural. Vejamos alguns propósitos dos sinais e milagres. O evangelista São João dá uma ênfase toda especial aos sinais quando descreve-os em seu propósito da seguinte forma. Primeiro, João 2:11. Disse que Jesus, ao realizar a transformação da água em vinho, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então era para manifestar a glória de Jesus Cristo e levar o povo a crer nele, os discípulos. Segundo caso, João 3:2. Fazer conhecido ser Jesus o enviado de Deus. Testemunho aqui foi de Nicodemos. Mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em terceiro caso, João 4:48 e 10:25. Levar os judeus a crerem em Jesus. Aqui foi o testemunho do próprio Jesus, que pelos milagres eles iriam crer. Em um quarto caso, Jesus repreende os judeus por ignorarem ou desconhecerem o propósito dos sinais e recomenda-os a trabalhar pela comida imperecível, a qual ele dá. João 6:26 a 29. Após a multiplicação dos pães, vieram atrás de Jesus e lhes: vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e se fartaram. Em um quinto caso, João 11:4. Jesus foi glorificado pela morte de Lázaro. Muitos creram por este milagre, como está em capítulo 11, versos 41, 42 e 45 a 46. João 12:18 também. Em um sexto caso, João 20, 30 e 31, o apóstolo declara aqui o propósito dos sinais que foram feitos por Jesus e diz que era para que as pessoas crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e assim crendo tenham vida no seu nome. Quando disse: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Agora, muitos hoje vivem enfatizando milagres e não têm certeza de vida eterna. Não entendem o propósito dos milagres. Vivem propagando suas religiões e, às vezes, sua própria pessoa, através de campanhas, de curas, mas sem ter a obra de Cristo na vida, sem ter a real certeza de uma vida com Deus, a vida eterna. Agora também, dentro desse contexto aí, queremos mostrar algumas notas sobre isso, em forma de perguntas. Vejamos, em primeiro lugar,
Considere o fato de que, por que não se repete o fenômeno de Filipe, transportado de Gaza a Azoto, de acordo com Atos 8, 38 e 40. Um transporte miraculoso. Ele desapareceu de Gaza e foi achar-se em Azoto. Segundo caso, e a questão dos mortos. É comum hoje? Eles não ressuscitam mais? O que é? Veja o que Jesus fez. João 11, 1 a 40. Ressuscitou um homem morto há 4 dias, cheirava mal. Pedro, em Atos 9, 40 e 41, ressuscitou Dorcas. Paulo, em Atos 20, ressuscita Eutico, Atos 20, versos 9 a 12. E o caso de Ananias e Safira, Atos 5, 3 a 10. Mentiu, morreu. Ambos morreram, porque cometeram o pecado da mentira na igreja primitiva, morreram instantaneamente. Quais eram as credenciais apostólicas? Vejamos. De acordo com Atos 1, 21 e 22, Atos 10, 39 e 41, 1 Coríntios 9, 1, 2 Coríntios 12, 12, os apóstolos tinham credenciais características que os identificavam. Eles tinham que ter visto Jesus, andado com ele, comido com ele e o presenciado após a ressurreição. Então eram credenciais apostólicas. Em um quinto caso, como são as curas de hoje? A pergunta é para os paralíticos? Atos 3, 6 e 7. O homem ficou bom imediatamente. Atos 9, 17 e 18. A cura foi instantânea. A cura hoje é também para os cegos. João 9, 25. Este homem foi curado. Cego de nascença. Ainda, é para qualquer pessoa, independentemente de sua condição espiritual. É para os leprosos. Veja que a ênfase maior que se dão hoje é para os problemas internos. Dor de barriga, hérnia, coluna, doenças de caráter psicossomáticos. Mas o externo não é comum acontecer uma cura nessas concentrações de cura. O apóstolo Paulo andava curando todo mundo? É mais uma pergunta a ser questionada. E o seu problema físico, de acordo com Gálatas 4, versos 13 a 15, Gálatas 6, 11, ele precisava de letras grandes, precisava de novos olhos, versos 5 a 9. E o problema de Timóteo, ele curou ou ensinou o remédio? São Paulo disse em 5, 23, 1 Timóteo, que não continuasse a tomar somente água, mas colocasse um pouco de vinho, pois isso era por causa do seu estômago, de suas frequentes enfermidades. E o seu colega Trófimo, 2 Timóteo 4, 20, ele não curou, mas Deus se apiedou dele. Ele deu saúde. Em um sétimo caso, o que Jesus disse sobre o ministério de milagres, a parte da doutrina e da vida reta? Mateus 7, 21 a 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres ou maravilhas? Entretanto, Jesus dirá àquelas pessoas, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A ênfase deles estava no lugar errado. Eles chamavam Senhor, Senhor, mas não tinham-o como seu Senhor. Jesus não disse para eles, vocês não fizeram estas coisas. Não, não foi isso que ele disse. Ele disse-lhes, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus, em certa vez, disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. As ovelhas de Jesus seguem Jesus. Eu as conheço e elas me conhecem a mim. Mas esses aqui, Jesus nunca os conheceu, não eram crentes. Contudo, faziam essas coisas.
Em oitavo lugar, qual foi a orientação dada por São Tiago sobre o doente? Tiago 5, 14 a 16. Ele orienta a oração, que é fundamental na cura do enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Olha, gente, muitas doutrinas errôneas dos nossos dias se devem a uma compreensão errada sobre o Espírito Santo e sobre a Bíblia. Se a Bíblia não é a autoridade final sobre nossa fé, fica então um portão aberto para a entrada de doutrinas erradas e práticas corruptas. Veja como os carismáticos agem completamente contrários a muitas regras que ajudam na interpretação bíblica. Por exemplo, a hermenêutica ensina algumas regras que são transgredidas deliberadamente por essas pessoas, pois eles usam as suas experiências para querer determinar o que a Bíblia está dizendo. Uma regra importante é: as experiências pessoais devem ser interpretadas à luz das Escrituras e não as Escrituras à luz das experiências. Ainda mais, eles fazem uma aplicação sem a devida interpretação. Tem uma regra que ensina que a aplicação de um texto deve ter como base uma interpretação correta. Em um terceiro caso, eles tomam textos isolados e formam uma doutrina. Veja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nenhuma parte deve ser interpretada independentemente de todo ou de outras partes. O intérprete deve interpretar uma palavra em relação a uma frase em relação ao parágrafo, um parágrafo em relação ao capítulo, um capítulo em relação ao livro, um livro em relação ao todo. Uma interpretação doutrinária só deve ser proposta depois de um estudo cuidadoso da revelação cumulativa e progressiva daquele assunto em toda a Bíblia, na Palavra de Deus. Em um quarto caso, eles fogem das regras ordinárias da linguagem humana, especialmente no que se refere ao dom de línguas, enquanto que não podemos fugir das regras ordinárias da linguagem. E então vem agora uma observação acerca do batismo com o Espírito Santo, que é uma das áreas de complicação para esses movimentos. O que é e qual era o seu propósito? E qual era o propósito, então, do dom de línguas? Então, aqui é uma relação entre dom de línguas e batismo com o Espírito Santo. Então, a gente começa investigando sobre as línguas. O que é? As línguas. Já ouviu falar sobre isso? Ah, você já falou línguas? As línguas tinham como objetivo ser um sinal para os judeus incrédulos. Os judeus pediam um sinal. 1 Coríntios 1, 22. Pronto, aqui está um sinal. As línguas. 14, 22, 1 Coríntios. O dom de variedade de línguas, a que se refere 1 Coríntios 12, 14, é a capacidade de falar em uma língua que não tenha sido aprendida por métodos naturais e que quem fala não entende. A palavra grega glossolalia, é o ato de uma pessoa falar línguas que previamente desconhecia. Na carta aos Coríntios, São Paulo responde à igreja quanto à maneira de usar os dons espirituais e fazer uso correto dos mesmos, pois aqui ele dá sérias correções acerca de abuso desse dom na igreja de Corinto. O dom de línguas estava sendo usado de uma forma errada. São Paulo orienta os coríntios como eles deviam usar os dons corretamente. Incrível é ver a forma como eles estavam usando o dom de línguas e ver que é exatamente a mesma forma como fazem hoje os neopentecostais. Muitos, ao serem confrontados com a correção bíblica, ficam sem achar terra nos pés, uma vez que estão ignorantes quanto à matéria, o que acontecia também com os coríntios. Veja algumas notas de correção dada pelo apóstolo São Paulo neste caso. Primeiro, os dons espirituais são muitos. Eles são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo, como Ele quer e a quem Ele quer, e não como nós queremos. 1 Coríntios 12, 11.
base só é o mesmo, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Segundo, o dom de línguas não devia ser usado com motivos egoísticos, pois o seu fim ou objetivo deveria ser para a edificação da igreja, como também os outros dons o eram. E por isso devia ser usado juntamente com o dom de interpretação. 1 Coríntios 14, versos 12 e 13. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. 1 Coríntios 14, 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estaríeis como se falasseis ao ar. Terceiro caso. Quando falavam em línguas na igreja, só podiam falar 2 ou, quando muito, 3 em cada culto. 1 Coríntios 14, 27. No caso de alguém falar em outra língua, no caso, não era obrigatório, não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3. Quarto, ao falar em língua, teria de ser um após o outro, e não todos de uma só vez. Isto sucessivamente. 14, 27 de 1 Coríntios. Quinto caso, era necessário que tivesse alguém para interpretar. Caso contrário, os que estavam falando deveriam ficar calados. 14, 27, 1 Coríntios, verso 28. Haja quem interprete. Veja que o dom de interpretar tinha o mesmo valor que o de falar em outra língua. É um sexto caso. Quando não tinha intérprete, a pessoa que estava falando devia ficar calado, como está escrito em 14, 28, 1 Coríntios. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo e com Deus. Número 7. Quando as regras não são obedecidas, geralmente há confusão, o que não se origina em Deus. 14, 33. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Número 8. As mulheres não podiam falar em línguas na igreja. 1 Coríntios 14, 34. Tinham que ficarem caladas. Número 9. O dom de línguas era controlável. 1 Coríntios 14, 28. Gálatas 5, 23. Apresenta-nos o fruto do Espírito Santo e diz que é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Então, é controlável o dom dado pelo Espírito. Número 10. As regras sobre os dons eram mandamentos do Senhor e por isso deveriam ser obedecidas. Deveriam ser obedecidas. 14, 37. Se alguém supõe ser profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Número 11. O dom de línguas não era para todos. Veja a função de um corpo. 1 Coríntios 12, 15 a 18. Está mostrando que cada membro tem uma função e há uma distribuição, de acordo com o capítulo 12, versos 7 a 10, a distribuição feita por Deus e a atuação dos membros do corpo, capítulo 12, versos 28 a 30, e a pergunta aqui requer uma resposta. São todos apóstolos? Não. Todos profetas, todos curadores, operadores de milagres, falam todos em outras línguas, interpretam a todas? Então a pergunta em si tem uma resposta que é não. E aí mais diz que a um foi dado um dom, a outro foi dado outro, a outro foi dado outro dom, mostrando que todos não tinham o mesmo dom. Agora, uma regra para tudo que deve ser feito na igreja está em 1 Coríntios 14, 40. Decência e ordem. Tudo, porém, seja feito decentemente e com ordem, com decência e ordem. Número 13. Uma ênfase demasiada para com este dom foi considerado por São Paulo infantilidade espiritual. 1 Coríntios 14, 19 e 20. O apóstolo diz que prefere aqui falar 5 palavras
no seu próprio entendimento do que 10.000 em uma língua desconhecida. E disse que não sejam crianças, não sejam meninos, não sejam infantis, porque estava considerando isso infantilidade espiritual. Número 14, lembra que o dom de interpretar tinha o mesmo valor que o de falar em línguas. Um dependia do outro. 1 Coríntios 14, 28 e 14, 9. Observação. Os que falam em línguas hoje não seguem as regras bíblicas. Falam uma multidão ao mesmo tempo, não espera um pelo outro, fala sem intérprete e a maioria é mulher. Quebram as regras sem que haja um mandamento para falar em línguas hoje. Era uma coisa peculiar no período do início do Novo Testamento, quando a Bíblia não estava completa. Agora, lembra uma coisa, vamos responder agora. Achar resposta para essas perguntas já foram respondidas, vamos agora colocar no lugar. Nos dias do apóstolo Paulo, quem era que determinava quais eram os dons que a pessoa devia receber? Eram os apóstolos? Eram os pastores? Era a própria pessoa ou era o Espírito Santo? Então, claro que esta última resposta é a certa. O Espírito Santo. Número 2. O objetivo do dom de línguas era para edificar somente a pessoa que falava? Era para engrandecer a pessoa que falava? Ou era para edificar a igreja? Claro que o objetivo era a edificação da igreja. Número 3. No caso de alguém falar em outra língua, só podiam falar quantas pessoas em cada culto? 14, 27. No máximo 3. 4. Como era que essas pessoas falavam em línguas? Eram todos de uma só vez? Era de 2 em 2? Ou era um após o outro? Então era por sua vez, um após o outro. Número 5. O que era necessário haver quando alguém falava em outra língua? 14, 27. Necessariamente tinha que ter intérprete. Número 6. Quando não havia intérprete, o que é que o que falava em línguas devia fazer? Verso 28 do capítulo 14. Ficar calado, falando consigo mesmo e com Deus. Número 7. Em todas as igrejas dos santos, Deus não é um Deus de quê? De confusão, mas é um Deus de paz. 14, 33, 1 Coríntios. Número 8. E as mulheres? Falavam em línguas na igreja? Interpretavam as línguas na igreja? Ou não podiam falar? 14, 34, 1 Coríntios. Não podiam falar. Conservem-se caladas. Número 9. Quando a pessoa falava em línguas, perdia totalmente o controle, não podia parar quando quisesse, ou era possível controlar? Era possível controlar, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Número 11 aí. Houve uma mudança aí, uma troca, mas aqui vamos para os próximos números aí, é o 3, né? As regras dadas pelo apóstolo São Paulo, sobre as quais estamos falando, elas são optativas que devem ou não serem obedecidas? Ou elas são mandamentos do Senhor? De acordo com o versículo 37, verso 37 do capítulo 14, elas são mandamentos do Senhor. Número que segue aí, que é o número 11, de acordo com 1 Coríntios 12, 7 a 10 e 21 a 30, a pergunta é: todos os crentes tinham que falar nessa linguagem se quisesse mostrar que tinham o Espírito Santo? Segundo, cada crente tem de ter todos os dons? Terceiro, o dom de línguas não era para todos? Então a última resposta é a resposta certa. Número 12. Paulo preferia falar quantas palavras em sua própria língua? 5 palavras. Em vez de falar quantas em outra língua? 10.000. Como é que tudo deve ser feito na igreja? Decentemente e com ordem. 14, 40 de 1 Coríntios. A pessoa que fala em línguas para a igreja sem que tenha alguém que interprete, eu mesmo que esteja falando aqui, ao ar. E finalmente, qual foi o mandamento que o apóstolo Paulo deu para os que falavam em outra língua? 1 Coríntios 14, 13. Ore para que possa
interpretar. Bom,